Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. Fala, boleiros! Aqui é Erasmo Romão comandando esse bate-papo, essa entrevista com o nosso entrevistado de hoje. E eu vou dizer o seguinte, hein? Se você não está rendendo campo, né? Se a patroa, né? Você não está conseguindo dar conta, eu não sei se o profissional vai te ajudar, mas o não tu já tem, né? Então já fica na nossa live aí, deixa sua perguntinha, curte o nosso vídeo, segue Boleiros na Rede, porque o papo hoje vai ser uma aula, com certeza, numa área, né, do esportivo que poucos conhecem, e a gente está aqui para essa bate-papo com o José Bassan. Bom dia, José Bassan, um grande abraço, irmão. Bom dia aos boleiros aí da rede. Prazer, muito obrigado pelo convite, prazer poder bater esse papo com vocês e estamos à disposição para falar de fisioterapia esportiva, porque falar do que a gente gosta é muito bom, né? Muito gostoso. Rapaz, isso aí, cara, mas antes de falar da fisioterapia, deixa eu fazer uma outra pergunta, rapaz. Você gostava de futebol, você almejava ser um jogador de futebol e aí depois não deu certo, aí a fisioterapia foi uma opção. Como foi teu contato com, não sei se é futebol, qual era o esporte, né? Qual foi o teu contato aí com o esporte? Tá, eu fiz muito esporte, né? Desde sempre, eu joguei futebol de salão, futebol de campo, em campeonatos locais e regionais. Depois acabei migrando para natação. Aí fui atleta federado de natação, de treinamento. Fui atleta de natação até começar a faculdade. Aí depois, no meu primeiro ano de faculdade, acabou não dando para conciliar, eu parei. E num primeiro momento, a minha ideia era fazer faculdade de educação física, inclusive, por conta desse contato que eu sempre tive com o esporte. E aí, aos 48 do segundo tempo, eu acabei conhecendo a fisioterapia esportiva, porque na época começou a ficar muito famosa a fisioterapia esportiva por causa da reabilitação do Ronaldo Fenômeno, do Romário, né, por meio do Newton Petroni, que é um fisioterapeuta, o Filé, um dos precursores aí, né, da fisioterapia esportiva no Brasil. E aí a fisioterapia esportiva começou a entrar num boom, assim, numa explosão. Eu falei, vou pra fisioterapia e de repente caio depois pra fisioterapia esportiva, né? E aí foi o que eu fiz. Mas pra você ter uma ideia, eu prestei vestibular de ciências da computação e de fisioterapia. Tava bem certo o que eu queria. Tudo a ver, Mário, tudo a ver uma coisa com outra. Aí acabei passando em fisioterapia e assim, com pouco tempo, com uns meses de curso, eu já tinha certeza que era o que eu queria fazer da vida. E graças a Deus deu certo, eu consegui realmente rumar depois para a área esportiva, que é minha grande paixão assim, profissional, é trabalhar com atleta. Gosto demais. E a partir daí você começou a trabalhar em quais lugares? Você é do interior de São Paulo, não é isso? Isso. No terceiro ano de faculdade, eu consegui um estágio nas minhas férias de faculdade no São Paulo Futebol Clube. E eu sou São Paulino, por um acaso, né? Também. Sofredor no momento, né? Não é São Paulino, tá sofredor. Tá difícil. Aí consegui um estágio lá, então nas minhas férias de faculdade do terceiro ano, eu fiquei o mês de julho lá fazendo estágio. Fui convidado para retornar no final do ano, na transição terceiro, quarto ano, passei 2 meses lá de novo. Fui convidado de novo, fui em julho do meu último ano. E depois que eu me formei, fiquei mais um mês lá, fazendo estágio no São Paulo. E lá, aí, realmente, eu falei, não, é isso aqui que eu quero para minha vida, né? Aí eu me formei, fui fazer uma especialização, né, em fisioterapia esportiva, em Piracicaba. Voltei para Bauru, né? E fiz a especialização e comecei a trabalhar numa clínica de ortopedia aqui da cidade, uma clínica grande. Até que eu comecei, aí você começa a atender muito atleta amador, né? O cara joga futebol de final de semana, mas que quer voltar a jogar, então a gente trata ele como um atleta, né, dentro da reabilitação esportiva, né? Depois, em 2008, eu comecei a dar aula numa faculdade, eu sou docente, né, também. Comecei a dar aula numa faculdade aqui em Bauru e o campo de estágio que me ofereceram era na área de esportiva, com a equipe de vôlei, que hoje é o SESI Vôlei Bauru, mas na época, isso a gente está falando de 2008, era num clube aqui da cidade, era o embrião do que é o Vôlei Bauru hoje, né?
E aí comecei a trabalhar lá e a gente fazia fisioterapia das meninas do time. Em 2000 isso foi de 2009 a 2012, 13. 2013 eu saí dessa faculdade. E em 2015 o Vôlei Bauru, já na Superliga A, no Paulista Série Especial, me convidou para voltar a trabalhar com eles agora como fisioterapeuta do time mesmo. E foi aí que eu comecei a trabalhar com alto rendimento novamente. Aí eu já tinha a minha clínica também própria, que é a Reabilite até hoje. E comecei a trabalhar com o vôlei e fui 4 temporadas no vôlei. No meio do caminho, me convidaram para coordenar a fisioterapia do futebol profissional do Esporte Clube Noroeste. Assumi também mais esse posto aí e fiquei 2 temporadas com o Esporte Clube Noroeste no futebol. E recentemente eu trabalhei 2 temporadas também com o Bauru Basquete, né, como coordenador da fisioterapia do time profissional do Bauru Basquete. E agora eu dou assessoria, né, de fisioterapia, presto serviço para eles. Mas não estou viajando com o time, nem acompanhando tão de perto nessa temporada. Então essa é a minha história dentro da fisioterapia esportiva. E aí, em decorrência dessa história, hoje muitos atletas procuram a minha clínica, o meu trabalho, para fazer prevenção, para fazer reabilitação, né, que é o carro-chefe da fisioesportiva, é a prevenção principalmente. Ô Bassan, você falou num fato aí, rapaz, que a gente não pode deixar de comentar. Eu não sei se foi por acaso, eu não sei. Eu acompanhei muito o Filé, né? Foi o cara que mudou assim, os conceitos totalmente diferentes, foi muito questionado, né? Foi muito atacado, inclusive, mas que acendeu a luz de muita gente, inclusive sua, para a área, né? Fala um pouquinho sobre esse fato. Exato. O Filé, eu tive o prazer de conhecê-lo uma vez que ele veio até Bauru dar uma palestra. E o Filé, ele é um cara que, por muito tempo, enxergaram ele como o cara que faz um milagre, né? Um cara que a tenda dos milagres era reabilitar com o Filé. E, na verdade, o grande insight dele, por ser um estudioso também, foi que ele enxergou que a reabilitação esportiva, na verdade, consiste em você utilizar os benefícios físicos do atleta. Então, para você poder otimizar a reabilitação, o atleta ele tem uma condição cardiorrespiratória, muscular, metabólica, diferente da pessoa convencional, né, da pessoa comum. E o Filé enxergou isso muito antes de outras pessoas, né? Então, ele estudou muito e começou a aplicar os protocolos de reabilitação voltados realmente para o tipo de público que ele trabalhava, que é o atleta, né? Então o atleta tem esses benefícios, vamos dizer, entre aspas, de você conseguir acelerar alguns processos. Porém, não tem milagre. Você tem que respeitar a fisiologia, né? O tempo de cicatrização de uma lesão, o tempo de reabilitação de uma cirurgia. Porém, você consegue otimizar muito isso, né? E esse é o grande segredo da fisioterapia esportiva hoje. É você ter esse conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia dentro do que o atleta te oferece. E aí você consegue otimizar e acelerar essa reabilitação. Tá, Bassan, então faz o seguinte. Então, o que a fisioterapia... tenta ampliar isso aí. O que a fisioterapia propõe, né? Porque é um assunto muito desconhecido pra gente. Fisiologia, fisioterapia, reabilitação. O que a fisioterapia propõe para o atleta, né, no caso? Tá, hoje a fisioterapia esportiva, o grande foco nosso é na prevenção, né? É evitar que o atleta se lesione. Por quê? Porque o atleta, se a gente for pensar no mundo do futebol, né, que é um dinheiro fora do comum, assim, em termos de esporte, o atleta ganha 500 mil por mês. Se ele ficar parado um mês por causa de uma lesão muscular, cara, o prejuízo é muito grande, né? Para o clube, para os patrocinadores. Para ele também, né? Para ele também, exatamente. Então, nós temos que evitar que esse atleta fique afastado. Então, o que acontece hoje? Quando a gente vai começar uma temporada, existe a avaliação de pré-temporada. Então, é feito toda uma rotina de avaliações nesse atleta por parte da fisioterapia, da fisiologia, da preparação física, da parte nutricional, psicológica, para identificar quais são os possíveis fatores de risco que esse atleta carrega para entrar na temporada. E aí, com essa avaliação, a gente consegue intervir, né, para reequilibrar esse atleta, para fazer as melhoras que esse atleta precisa em termos fisiológicos, biomecânicos e de capacidade muscular, para que ele desenvolva o esporte durante a temporada com menor risco de lesão.
E assim, falar em prevenção de lesões, às vezes é um termo muito complexo, porque você não previne, né? O esporte de contato, por exemplo, acontece os acidentes, né? Mas a gente fala em minimizar riscos. Então, as lesões por sobrecarga, que são as lesões musculares, né? As lesões nos tendões, as tendinites, essas lesões são lesões evitáveis, desde que seja feito a gente fala que a gente faz traça o perfil de risco do atleta. É como se você fosse fazer um exame de sangue, você tem lá o hemograma completo, e nesse hemograma diz assim, você está com o seu triglicérides alto, você está com a sua glicemia alta. Pô, mas você ainda não está diabético, você está pré-diabético, você ainda não está com risco de obesidade, você está em sobrepeso. Então o que você vai fazer? Vou melhorar minha alimentação, vou entrar com atividade física e vou retirar esses fatores de risco da minha vida. É a mesma coisa. A gente faz a avaliação para ter esse hemograma, esse perfil de risco do atleta, e aí vamos intervir, né, pontualmente para que esse atleta, que a gente retire esses fatores de risco dele o máximo possível, para que ele não desenvolva lesões lá na frente. Esse é o grande quebra-cabeça da fisioterapia esportiva hoje. Os grandes fisioterapeutas respeitados no meio são os caras que fazem muito bem isso, né? Que o time dele consegue rodar uma temporada com menor índice de lesões. É isso. Beleza. Agora, por exemplo, eu fui conhecer mais a fisioterapia até a partir do filé. Depois vi que no vôlei foi uma ciência que trabalhou muito no vôlei, né? A gente via muito esse lado fisioterapeuta, fisiologia no vôlei. Isso de fato, isso alavancou a fisioterapia no esporte, começou pelo vôlei mesmo, foi outra alavanca aí para a função? Porque assim, no futebol profissional, embora o futebol seja uma visibilidade, né, fora do comum no Brasil principalmente, no futebol o fisioterapeuta ele não fica na beira do campo, ele não está ali no banco de reservas, né? Já nos outros esportes, no vôlei, no basquete, por exemplo, o fisioterapeuta está ali no banco, é obrigatório ter um fisioterapeuta ali. Não é obrigatório ter um médico, mas o fisioterapeuta tem que ter. Então, por conta disso, né, e por conta também do sucesso do vôlei no Brasil nos últimos anos, né, títulos olímpicos, mundiais, o Bernardinho, o Zé Roberto, que foram alavancando o esporte, então a fisioterapia acabou tendo esse destaque também, né, porque a gente via ali, a atleta machucou, não vai para o Mundial, não vai para a Olimpíada, vai para o Mundial, não vai, e aí, o trabalho da fisioterapia conseguiu deixar esse atleta apto para jogar uma Olimpíada, por exemplo. E isso vem desde a Olimpíada de 92, lá, quando o Brasil foi campeão olímpico no masculino, que esse trabalho da fisioterapia vem se desenvolvendo. Mas cresceu muito por conta dos esportes tido amadores, né? Não o futebol em si, pela visibilidade ali de beira de quadra, por exemplo. Sim, sim. E no futebol teve a questão dos médicos atacarem muito a questão, né, principalmente pelas técnicas do filé, né? E aí, acho que até se adequar, né? A questão, hoje a gente vê a questão da nutrição, fisiologia, reabilitação, medicina, preparação física, tudo isso é um conjunto, né? E aí, hoje basicamente, a gente fala muito do preparador físico, mas ele está trabalhando em equipe nessas funções aí, né? Eu não sei se eu esqueci de algum... Isso. Não, exatamente, o ponto é isso, né? O trabalho da equipe intermultidisciplinar, né, que a gente fala. Então, o meu trabalho de prevenção depende do trabalho conjunto com o preparador físico. Nós dois dependemos do trabalho conjunto com a nutricionista, que depende também, todo mundo, do trabalho do psicólogo, do trabalho do médico. Todo mundo tem a sua importância ali, e também a interação dessa equipe com o técnico, com diretoria, com presidência, porque eles têm que entender que, por exemplo, o time vai se apresentar numa data X, e dali um mês o time tem que estar apto para começar o campeonato. Quando eu assumi o Noroeste, a gente conseguiu fazer com que a diretoria adiantasse a apresentação do time em uma semana. Para quê? Para que a gente pudesse fazer com todo o tempo necessário essas avaliações de pré-temporada. Então a diretoria tem que entender essa necessidade também, né?
E aí a gente vê o que acontece às vezes em times que começa a temporada e vai para torneio lá na Flórida, né? Aqueles torneios que o futebol tem. Os caras não têm tempo de fazer pré-temporada, de fazer uma avaliação completa, e aí as lesões começam a pipocar durante o campeonato, e aí é problema. Então essa interação realmente é muito importante, né? E hoje, os médicos, todo mundo entende muito bem essa interação, se respeita muito dentro de uma equipe, e aí o trabalho flui bem. Quando as coisas acontecem dessa maneira, o trabalho vai muito bem, assim, e a gente consegue atingir os objetivos, né? Um ponto aqui que eu esqueci nesse deck aí que eu falei, e a Marta aqui no Face está perguntando o seguinte: quando o atleta sofre uma lesão em campo, e a lesão é muito grave, né? Está perguntando como vocês lidam com isso, para preparar o atleta psicologicamente, né? Primeiro ele é tratado na questão da medicina, recuperado, e aí vem para a fisiologia, e depois ainda tem o processo de retornar ao campo, de voltar a pegar confiança. Entra a psicologia também, né? Isso, entra muita psicologia também, é por isso que o psicólogo é muito importante, né? Porque o atleta ele precisa realmente voltar, e aí tem critérios de avaliação para isso também, né? A gente tem scores que fala, são avaliações de percepção de melhora, percepção de esforço, de confiança, né? De autoeficácia. Então a gente consegue ver se o atleta, além da parte física, está ok, se ele está com a cabeça ok para retornar também, né? Se ele tem qualquer tipo de insegurança ainda, isso tem que ser trabalhado no retorno, porque é como diz, né, desde antigamente, né? Mente sã, corpo são. Então, se a cabeça dele não está preparada, se ele está inseguro, isso tem que ser trabalhado por toda a equipe multidisciplinar, para que aí o atleta ganhe toda essa confiança para retornar. Então, a gente fala que tem o atleta indestrutível, né? Que é o atleta que machuca muito pouco. Qual que é o perfil desse atleta? É um cara otimista, é um cara positivo, é um cara que se cuida, né? É um cara que treina sempre no seu máximo, que vai na fisioterapia sempre se precisar, quer dizer, que segue tudo que tem que ser feito, o cara se cerca inteiro. A gente tem de exemplos aí no futebol que é mais comum. O Zé Roberto, que aposentou no Palmeiras, por exemplo. O cara terminou, ele tá até hoje não podia estar jogando se ele quisesse. Né? É um cara que se cuida, um cara positivo. E eu tive vários exemplos disso, né? A gente percebe que quando o atleta é titular do time, por exemplo, que ele tá com a cabeça boa, tá rendendo, tá bem, dificilmente esse cara se machuca. Agora, ele fez um jogo, o técnico colocou ele no banco, ele não tá conseguindo render, a cabeça não ficou boa, pum, esse atleta começa a dar dor de cabeça para a fisioterapia, começa a aparecer dorzinha aqui, dor ali, uma lesão aqui, uma lesão ali, e isso começa a complicar muito. Então, realmente essa parte da mente, né, mental mesmo do atleta é muito importante. Legal, o GPS ajuda muito, né? Você vê o desenvolvimento do atleta, até a questão do caminhar, do correr dele, dá para corrigir muita coisa, não é isso? Sim, hoje tem muitos brinquedinhos, né, que a gente fala para trabalhar dentro da equipe da preparação física, da fisioterapia. Então tem o GPS, tem o teste de lactato, né, para ver se o atleta está em fadiga. Uhum. E isso tudo dá subsídios, né? O Ricardo, por exemplo, ele tem um sistema lá que ele faz a contagem de saltos, né, do atleta durante o treino, para ver, para fazer todos esses cálculos de sobrecarga. Então hoje tem muita coisa, tem os equipamentos para avaliação também, embora nós tenhamos métodos de avaliação funcional simples em termos de custo, mas tem os equipamentos também, tem o isocinético, né, o que o pessoal conhece como Cybex, que é um equipamento de altíssimo custo, padrão ouro de avaliação muscular, e que nos dá muita informação também para ver se o atleta tem um desequilíbrio muscular, uma sobrecarga muscular aí. Legal. Rapaz, a questão, por exemplo, eu fui atleta amador, né, de categoria de base, né, eu joguei futebol em vários campos aí, mas eu lembro quando eu cheguei a fazer pelo menos assim, participar de 2 pré-temporadas, que eu saía dos treinos físicos chorando, né? E aí hoje eu vejo os treinos físicos, tem uma molezinha e tal, mas tudo isso eu percebo que melhorou muito por conta da fisiologia, de todo esse estudo do atleta. É por aí mesmo? Na verdade, as coisas mudaram um pouquinho, né? O conceito tanto de reabilitação esportiva quanto de treinamento esportivo mudou muito, né?
Hoje o que a gente percebe são os times trabalhando muita intensidade e menos volume. Então, por exemplo, antes você fazia um treinamento no campo de 2 horas de treino de bola. Hoje o cara faz um treino com bola específico de 45 minutos, mas assim, intensidade muito alta. Por quê? Porque eles perceberam que você trabalhar mais intensidade e menor volume ajuda em diminuir lesões do atleta, porque antigamente tinha assim, um índice muito alto de lesão durante o treinamento. Era onde mais o atleta machucava, não era no jogo, né? Era no treinamento. E isso vem acontecendo, eu tive essa experiência no futebol, né? A gente teve uns 2 técnicos ali no Noroeste que tinham já esse conceito, juntamente com o preparador físico. Então era um treino de 50 minutos, mas assim, pegadaço, intensidade alta, e depois acabou. 50 minutos acabou o treino, ia descansar, ia fazer a recuperação muscular. Então esse é um conceito um pouco mais moderno de treinamento, né? E a gente fez isso na natação também, que eu acompanho alguns atletas, né? Antigamente o cara fazia 10 mil metros por dia para nadar uma prova de 100 metros. Né? Então hoje ele faz um volume menor, mas com mais intensidade para preparar ele para essa prova. E aí ele tem um menor índice de lesões. Mas antigamente realmente fazia, né, botava fazer aquela escadaria lá no. Você deve ter feito muito isso. Arquibancada lá do estádio de Bangu, do estádio de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pô, meu Deus do céu, conheço cada degrau daqui. Então, hoje, por exemplo, não é um exercício preconizado mais. Não se faz mais escadaria. Porque é muito lesivo pro joelho, né? Sim, sim. Uhum. Então as coisas evoluíram bastante. Essa parte de preparação física e reabilitação e recuperação, nos últimos 10, 20 anos aí, evoluiu bastante mesmo. O Bassan, assim, como eu acompanho vôlei, né, também, eu sempre vejo esse lado, né, essa inteligência, né, na evolução física no vôlei. Mas o que me impressiona, assim, o que mais me impressionou ultimamente, e fico pensando até hoje, é o Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus. Uhum. Era um time, o Jorge Jesus ele não economizava o time, ele botava os jogadores para jogar todos os jogos, né, e foram vários jogos, e quando se machucava, o camarada voltava com uma velocidade, uma coisa impressionante. Uhum. O que acontecia? Ele também trouxe uma equipe, quando ele veio, muita gente criticou que ele trouxe uma equipe em 10, 11 profissionais, alguma coisa, um número absurdo. E depois você viu que em campo as coisas funcionavam e fora de campo também, mais ainda, inclusive, na questão da recuperação de atleta. O que você pode ver nesse trabalho? Eu vou te falar que o Jorge Jesus, lógico, excelente técnico, sem dúvida, mas ele tinha uma equipe por trás nos bastidores ali de fisiologia e fisioterapia fantástica. Tanto é que depois desse ano, vários times vieram e contrataram os profissionais do Flamengo, porque o Flamengo se destacou muito realmente por reabilitar. Eu lembro que o Diego Ribas, né, teve uma lesão muito grave, voltou rapidamente, o De Arrascaeta a mesma coisa na época. Teve vários atletas ali que tiveram lesões graves e retornaram num tempo que todo mundo ficou meio impressionado. E aí a equipe de reabilitação e preparação física do Flamengo se destacou, e muitos, o Vasco tirou um, o Grêmio tirou outro, enfim, vários times foram pescando a galera lá e levou embora. Hoje a equipe de reabilitação e fisiologia, excelente, claro, mas não é aquela mesma equipe de 2019. Então teve o dedo do técnico, mas teve todo mundo abraçando a causa dele também. Falou, não, põe para jogar que a gente dá conta aqui. Então é essa interação, é essa equipe multidisciplinar que tem que funcionar, né? É o famoso saber dosar, né? Todo mundo dá sua parcela aí de contribuição para que o time possa render bem. Ô Bassan, qual é a tua referência, assim, na vida? De repente não precisa nem ser profissional, mas qual a tua referência na vida, assim? Pô, pergunta difícil, hein, cara? Aí você pegou. Vamos lá, nossa, cara, eu falo que eu tive muita gente que me ajudou na minha caminhada, né? Eu tô indo para 21 anos de formado, eu tive muita gente que me ajudou, assim, então eu tenho muitos amigos na profissão, muitos que me ajudaram. Quando eu comecei a trabalhar com vôlei, por exemplo, tem um fisioterapeuta que era fisioterapeuta da seleção brasileira de vôlei feminino até pouco tempo atrás, que é o Alexandre Urso.
Porque eu mandei mensagem para ele sem nunca ter falado pro cara, e, o cara me ajudou muito, né, respondeu, é um fisioterapeuta referência no Brasil hoje em esportiva, então é um cara que eu referencio muito, assim. Eu sou membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, né, que é a SONAF, e tenho alguns profissionais ali também que são espelhos, assim, aí eu poderia falar um monte, mas tem o Felipe Tadiello, que é um cara que foi presidente da SONAP, que levou a gente para ser a equipe de fisioterapia na Rio 2016, né? Então trabalhei na Olimpíada como fisioterapeuta por meio da SONAP. E aí, mas eu tenho de referência de vida, assim, minha família, cara. Meu pai me deu, eu falo que a maior herança que eu tive foi minha educação e poder estudar e fazer meus estágios. Fui começar a trabalhar mesmo só depois que me formei, já na minha área profissional. E a minha mãe, que é uma guerreira, né, cara? Minha mãe é sensacional, assim. Essas são minhas referências de vida, assim. Mas a família, eu acho, graças a Deus, minha família é minha base de sustentação até hoje. E profissionalmente eu tenho alguns expoentes aí. O Filé foi um cara que me chamou a atenção para a física esportiva, né? E o Filé é um cara muito... o jeitão carioca dele, né? Muito bom de conversar com ele. É verdade. Mas ele é um cara muito firme nos seus propósitos, assim, ele não é um cara que abaixa a cabeça, e ele é muito firme no que ele acredita, então por isso ele teve sucesso também. Mas temos muitos profissionais aqui dentro a fisioterapia esportiva no Brasil é muito respeitada, né? Sim, mundialmente falando, nós temos uma evidência no mundo aí. Então tem o Alexandre Cavalieri, que é um cara que está em Portugal hoje, um brasileiro da SONAF também, que é um profissional fantástico. Vixe, cara, daria para falar uns 20 nomes aqui. E aí, qual é o clube que você conhece que é referência na área no Brasil atualmente? Quais os clubes seriam os principais? Então, o São Paulo despontou na década de 90 com o Refis, né, que era o centro de reabilitação dele. Foi um dos primeiros times, pelo menos, que resolveu investir pesado, né? Então teve um fisioterapeuta lá, e o Turíbio, que era da equipe de fisiologia, que chefiava, que resolveu fazer começou com esse negócio de fazer parceria para investir no departamento médico. Né, então fez as parcerias, investiu no departamento médico e desenvolveu a fisioterapia. Hoje, o Atlético Mineiro campeão brasileiro ontem, não é surpresa, porque eles vêm investindo em centro de reabilitação há muito tempo, e hoje é um dos tops, eles têm profissionais excelentes lá, Bruno Leite, que é SONAF, Natália Bittencourt, que é SONAF, que são profissionais de referência. O Palmeiras tem um centro de reabilitação top, né? Então também não é à toa o sucesso. A gente vê que os times que têm sucesso, que vai ganhar campeonato, é quem monta a estrutura, cara. Não tem jeito. Se você não tem grana para a estrutura, as coisas ficam muito difíceis. O próprio Flamengo, obviamente, o Atlético Paranaense investe muito em categoria de base, investe muito em preparação, né? em reabilitação. Então são esses times, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, são os times hoje. O Corinthians investiu muito também, né? Teve o Bruno Maziotti, que hoje tá na Europa e que montou um centro lá top, então também tem um trabalho excelente. O próprio São Paulo está se reestruturando, né? Tem excelentes profissionais, colegas lá também. Então o Brasil é muito bem servido, né? Nesse sentido. Rapaz, tu pela profissão, não tem jeito. Você tem um cara que estuda pra caramba, tá sempre antenado para se atualizar e poder desenvolver bem a tua função. Mas quando você está em casa, lá descansando lá, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Qual é o teu hobby? Cara, eu posso não ter nada de canal de TV, mas tem que ter os canais de esporte, cara, eu assisto tudo. Meu hobby eu assisto de NBA a beisebol, eu assisto tudo. Eu gosto de assistir muito esporte, acompanho. Gosto também de... hoje em dia, falar em horas vagas, hoje também é difícil, né, da gente ter hora vaga. De boa. Porque eu além de tudo, eu tenho minha clínica, eu sou professor universitário, eu estou fazendo mestrado aqui na Universidade de São Paulo, né, na USP Bauru. O Fabiano aí, assistindo De Volta para o Futuro. Eu sou fã de alguns filmes aí mais antigos também. O Fabiano tá certo, quando eu assisto umas 1000 vezes por ano mesmo esse filme. Então nas horas vagas eu assisto esporte, fico com a minha família, tento dar uma relaxada, assim, uma desligada de tudo, mas infelizmente esse ano as horas vagas foram poucas, né? Graças a Deus.
Mas gosto de esporte, cara. Vou assistir jogo, não tô mais no vôlei, né? Mas tenho grandes amigos lá, vou lá no ginásio assistir jogo do vôlei, do basquete. Então gosto de acompanhar o Noroeste também, né? Agora que ele vai liberar o público aqui pro campeonato. Então gosto também de assistir ao vivo no campo o jogo aí. E na alimentação, o que você gosta de comer? Rapaz do céu. Eu sou fã de churrasco, né, cara? Quem me conhece sabe que eu, por mim, faria churrasco todos os dias. Sem chance. Mas é lógico que depois que passa dos 25 anos de idade, né, a gente tem que se cuidar um pouco mais. Mas se falar assim, o que eu gosto de fazer meu churrasco no final de semana, curtir minha família, meus amigos e relaxar. Mas a gente tem que equilibrar tudo, né? Não tem jeito. E no seu campo de trabalho, qual foi a recuperação mais complicada que você pegou? De repente você pegou um atleta com uma situação que você, isso de repente nem vai ter jeito e se recuperou. Qual foi a situação assim? Cara, graças a Deus, eu tenho algumas histórias assim de sucesso dentro da reabilitação. É lógico que não é tudo, né, que a gente... Mas, por exemplo, o mais recente, tem um atleta do Bauru Basquete, que é um fenômeno aqui, que é o Larry Taylor, né? Ele teve uma lesão muito rara, uns 2 anos atrás, que o tendão aqui da coxa, da região lateral da coxa, que insere no osso aqui do joelho na patela, ele fez um freio do movimento, em vez de romper o tendão arrancou parte do osso da patela. Fez uma fratura. Na NBA teve 2 na história, pra você ter uma ideia dessa lesão igual, né, no basquete americano. E aí na época eu nem era o físico do basquete, mas me contrataram para reabilitar ele e não tem protocolos muito definidos, porque é uma lesão muito rara. E a gente encarou a reabilitação e num prazo de 4 meses ele estava jogando já profissionalmente, estava de volta às quadras, então foi uma reabilitação da qual eu me orgulho muito. Tive também aqui no vôlei um entorse de tornozelo muito grave da nossa capitã, que é a Angélica, que joga hoje no Praia Clube, que é uma amiga também. E ela fez uma lesão que o tempo de reabilitação normal seria em torno de 60 dias. E em 20 dias ela estava jogando. Então também uma recuperação muito que a gente conseguiu usar exatamente os conceitos que eu falei para você no início. Otimizar a reabilitação dentro do que o atleta me oferece, né? Então da disciplina do atleta, da dedicação e de todos os sistemas fisiológicos e biomecânicos. Essas 2 reabilitações me chamaram a atenção e logo que eu entrei no vôlei Bauru, olha que cada bomba, né? Eu entrei no vôlei Bauru com 1 semana, o diretor fala assim, tá vindo pra cá uma cubana pra jogar aqui, mas ela tá com o ligamento cruzado anterior do joelho rompido, então ela vai operar, você vai reabilitar e aí ela vai jogar. Falei, beleza. Quando foi passar no médico de confiança nosso aqui, o médico falou assim, tem que fazer uma outra cirurgia além do ligamento, tem que corrigir o eixo do joelho, que é uma cirurgia chamada osteotomia. Não se faz essa cirurgia em atleta de alto rendimento, porque não dá para garantir que ele vai voltar em alto rendimento. Falou, mas nós vamos fazer e você vai reabilitar. Eu falei, beleza. A atleta voltou, 6 meses ela estava na quadra, 8 meses estava saltando e jogando um jogo profissional, foi para a China, nem assinou aqui, foi jogar na China, depois veio jogar na Europa e voltou para Bauru, jogou aqui 2 temporadas e hoje tá na Europa aí jogando até hoje. Também uma amiga, né, na fisioterapia a gente acaba fazendo muitos amigos na reabilitação, né, com atletas. E então são algumas histórias assim que eu me orgulho muito, porque foram desafiadoras e graças a Deus e a muito estudo tivemos sucesso na reabilitação. Rapaz, hoje a gente vê alguns atletas com seu preparador, né, individual, e o maior exemplo disso é o CR7, né? Você tem, esse é o rumo do atleta profissional mesmo, dele ter, além da equipe lá no clube dele, ele ter o seu particular para ajudar nesse tempo de recuperação, preparação melhor. É isso, cara, é isso. Na Europa isso é muito comum, né? Os jogadores de futebol de ponta na Europa todos têm o seu staff próprio, né? Então o cara chega na casa dele, ele tem lá um setor de preparação física, de fisioterapia, tem o preparador próprio, o físio próprio, ele tem toda a estrutura dele. Isso é muito comum, e isso passa muito assim, porque você imagina, você tá num clube onde você trabalha lá com o seu fisioterapeuta no clube e você confia muito nele. Na outra temporada, você vai para um outro clube
E aí você chega lá, cara, às vezes você não confiou no fisioterapeuta, não bateu o santo, alguma coisa está acontecendo e o atleta fica inseguro e não rende. Né? Ele não acredita na reabilitação, não acredita na preparação física, então ele acaba tendo que contratar o seu profissional próprio. Isso não é nenhum demérito à equipe que o clube tem, né? Mas isso é uma necessidade que o atleta sente de estar na sua casa e estar sendo cuidado também, né? Porque na Europa se treina muito menos do que se treina no Brasil, por exemplo. Lá eles têm um período de treino e vai para casa. Então, nesse outro período, em vez de ele ter que se deslocar até o clube, ele faz a preparação física dele ali. É lógico que o profissional do clube responsável está supervisionando, está em contato com o profissional dele, de staff dele, mas as coisas acontecem realmente dessa maneira. No Brasil, isso não acontece muito. Isso não acontece muito, até porque, como eu te falei, né, a reabilitação e a preparação física no Brasil são muito respeitadas. Então, nos grandes clubes estão os grandes profissionais normalmente, e então isso é mais comum na Europa mesmo. Mas não sei, pode ser que seja uma tendência ainda, né? Ainda mais agora as pessoas, não pôde sair de casa, né, por causa da pandemia. Como é que faz? Se você já tem o seu profissional de contato ali, se você está sempre em contato com ele, você continua trabalhando. E aí, né, que é tipo um personal, e aí beleza. Mas não sei se no Brasil isso vai ser tendência não. Na Europa isso acontece já há bastante tempo. Então a fisioterapia é uma relação de confiança, né? Entre o atleta e o profissional. Com certeza, cara. É uma relação de confiança. Eu falo que a primeira coisa, se você entra num clube, você tem que ganhar a confiança dos atletas. Tem que trazer eles pro seu lado e eles abraçarem a causa e acreditar no que você está falando. Vamos te reabilitar, as etapas são essas, e daqui tanto tempo você vai voltar a jogar. E o atleta acreditar nisso e seguir isso afinco. E isso funciona, por exemplo, um técnico, ele monta o esquema de jogo, né? Toda a parte tática do time. Cara, se o time não acredita naquela tática, esquece. O técnico está condenado. Ele também tem que vender bem o peixe dele, né? E o time tem que acreditar nele. Então, o esporte é uma coisa muito, muito curiosa, né? Você tem atleta, por exemplo, que as crenças, né? Eu joguei o primeiro jogo com shorts da marca tal e ganhei o jogo, vou do campeonato inteiro com esses shorts, né? Minha melhor temporada foi jogando com um técnico tal. Cara, você muda de time, você vai fazer de tudo para conseguir voltar a jogar com aquele técnico, porque ali você se encaixou bem. Então é sempre uma relação de confiança, eu acho, né? E na fisioterapia não é diferente. Se você não tem essa relação de confiança, se a equipe não acredita no seu trabalho, você vai cair. Você vai ser, às vezes, até derrubado pela própria equipe que vai pedir a contratação de outro profissional, porque ali eles não confiam. É assim mesmo. O atleta confiante sai de baixo, né, cara, o atleta positivo, né, confiante, é meio caminho andado, cara. E aí, esses atletas que eu citei pra você, das reabilitações, né, de sucesso que eu tive, eram atletas que se eu falasse pra eles assim, bate a cabeça na parede 10 vezes que melhor, eles fariam. Sem o menor problema, não questionavam. Era uma confiança total, 100%, assim. E isso aumenta muito a nossa responsabilidade, né? Eu tive um atleta no Noroeste, que também virou um amigo, que é o Pacheco, lateral do Ituano hoje, né? Lateral direito, se não me engano, lateral direito do Ituano. Agora conseguiu acesso e tal. Excelente pessoa, excelente jogador. Ele tava aqui no Noroeste, tinha um jogo pela mata-mata da Série A3 no sábado. Na quinta-feira, ele sentiu uma lesão posterior, no treino final da tarde. Levou fazer exame, lesão grau 2 de posterior de coxa. Falei, cara, tem jogo sábado, meu. Tratei ele quinta-noite, sexta-feira santa, lembro até hoje. Tratei ele 3 períodos na sexta, sábado de manhã tratei ele, fizemos exame no isocinético, não sentiu nada. Falei pra comissão técnica, olha, ele tá bem. Fomos pro campo antes do jogo, no aquecimento, fiz de tudo com ele, não sentiu nada. Falei, vai pro jogo. No jogo eu não tinha mais nada, só fiquei olhando pra ele, assim, o tempo todo. Jogou 90 minutos, não sentiu a lesão. E ele confiou muito no que eu falei. E aí a nossa responsabilidade aumenta muito. Se o cara sente uma lesão no meio do jogo, todo mundo olhar pra quem? Pro físico. É verdade, Todo mundo, você não falou que o cara tava apto, agora machucou, piorou a lesão dele? Então, o trabalho no meio esportivo é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu falo que
A gente trabalha porque a gente gosta, porque a gente ama, mas a gente tem que ser bem remunerado também. Isso é uma coisa que é importante, porque a responsabilidade nas costas aqui é enorme. É verdade. Rapaz, qual o conselho que te deram que você carrega pra sua vida, cara? Vamos lá. Cara, teve um professor meu de faculdade que falou assim uma vez. Primeiro conselho, quando eu fui me formar, eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Ele falou assim, Bassan, quem não é visto não é lembrado. E a gente não tinha rede social na época. Tô falando lá, me formei em 2000, não tinha nem smartphone. E aí, cara, eu comecei a colocar minha cara em todo lugar. Então ia conversar com um profissional, levar currículo, e quando eu podia mostrar o meu trabalho. Então essa é uma frase, né? Quem não é visto não é lembrado. E uma outra frase, o burrinho passa selado uma vez só. Se você não montar em cima e aproveitar a chance, você tá lascado. Só que, aí vem uma terceira frase. O que é sorte na vida? Sorte é quando você consegue aliar oportunidade, capacidade e estar preparado. Isso é sorte. Tem muita gente que está preparado e não aparece oportunidade, né? O Ricardo tá falando e a minha. Eu vou falar a frase do Ricardo que eu adoro. Vou falar. Então, às vezes você está preparado, mas a oportunidade não aparece. Às vezes você não está preparado e a oportunidade aparece. Você perde a oportunidade. Então é o burrinho que passou selado e você não montou em cima, meu. Aí você tá lascado. Então eu falo, é uma frase que eu uso para os meus alunos, para o pessoal da pós-graduação, que eu coordeno o curso aqui da faculdade também. Eu falo, cara, se prepara, esteja preparado. As coisas vão acontecer. A oportunidade vai aparecer. Agora, se a oportunidade aparecer e você não estiver preparado, você vai perder a chance, né? E a frase que o Ricardo fala, o pior burro é um burro com atitude. Eu adoro essa frase. Por que isso, rapaz? Ele fala assim, puta, o cara é burro. O Ricardo brincava muito, nossa, o cara é burro, mas ele tem atitude, então é pior ainda, né? Eu adoro essa frase, é uma brincadeira que a gente tem entre nós. Sem atitude, ele estraga menor, né? É verdade. Exato, sem atitude, estraga menor, né? Excelente. Ô, se eu falei errado essa frase, você me corrige, mas eu quero assim mesmo. Então, esses são alguns pensamentos assim que eu levo, né? Você estar sempre muito preparado. Um cunhado meu fala, meu, ele mandou mensagem outro dia, falou, meu, tá de boa? Eu falei, não, cara, tô fazendo curso. Pô, cara, você não para? Eu falei, não paro, cara. Eu não paro. Eu sou sedento por conhecimento, eu sempre acho que eu posso melhorar. Eu sempre acho que eu tenho que entregar mais pro meu paciente, eu tenho que entregar mais pro meu atleta. Eu me dedico muito. Eu falo pra minha esposa, que tá online agora com a gente, um beijo pra ela, que é a minha base, minha sustentação toda. Se eu não fosse casado, não tivesse filho, cara, eu ia ser um workaholic, assim. Eu ia trabalhar e estudar 24 horas por dia, assim, porque eu me dedico, me entrego muito e às vezes a gente paga o preço, né, na saúde, no estresse, mas é ela que me tira, assim, falou, opa, volta aqui. A Bruna Genovesa, minha comadre, foi minha estagiária, uma excelente profissional, uma fisioterapeuta osteopata top aqui de Bauru também, que eu adoro, e eu falo que eu sou cercado de pessoas muito boas, né, graças a Deus. E então, eu me cobro muito, cara. Eu me cobro demais, assim. Então, acho que esse é o meu pensamento, assim, que eu levo pra vida, das frases que eu te falei e da minha mentalidade, que é buscar meu objetivo, poder ser feliz na profissão. E lógico que a minha profissão tem que gerar estrutura para minha família, né? Isso a gente trabalha por amor, mas sonhos não pagam contas, né? Então a gente trabalha e graças a Deus eu falo que eu sou abençoado, cara. Eu trabalho com o que eu gosto. Eu sou docente universitário, eu adoro dar aula, eu adoro atender atleta, eu adoro reabilitar pessoas, então. Ganha por isso, né? E ganho ainda, cara, ganho pra isso ainda. Pô, é maravilhoso. Eu sou muito abençoado, muito abençoado. Legal. A pessoa que tá curtindo o nosso papo aqui, tá elogiando, né? A Fernanda, a Bruna aí. Rapaz, e você falou em sonho, cara, qual é o teu sonho? Rapaz, assim, o que você gostaria de alcançar ainda que não alcançou, que você está projetando aí? Bom, no momento, eu tenho sonhos por etapas na minha vida, né? Sim.
Meu primeiro sonho era conseguir trabalhar com atleta de alto rendimento e me manter trabalhando com atleta de alto rendimento, né? Isso eu consegui. Graças a Deus esse sonho eu atingi. Meu próximo sonho, eu estou fazendo mestrado agora, né? E então meu sonho é terminar meu mestrado e começar meu doutorado, né? Porque eu sou da área acadêmica também e adoro também juntar as duas coisas, né? Parte acadêmica com parte da minha prática clínica. Tenho um sonho ainda de trabalhar em alguma equipe internacional, sim. O Ricardo Olivone falou, vim para a Dominicana, é um sonho. É um sonho, pode ser um sonho. Não tive a oportunidade, mas não deu para conciliar as coisas, então acabei não realizando. Mas eu tenho o sonho de trabalhar ainda no alto rendimento em algum país, fora do país. Ainda tenho esse sonho, sim. E conseguir dar uma boa educação para meus filhos é meu sonho de família, assim, né? Manter minha família unida e dar um bom caminho para os meus filhos aí. Mas o sonho profissional, não vou te falar que eu tenho o sonho de trabalhar em seleção, não. Se aparecer oportunidade, obviamente, né? Mas não é uma coisa que fala, nossa, meu objetivo é trabalhar na seleção. Se acontecer, ele vai ser lindo, mas eu acho que muito mais seria ter uma experiência internacional, assim, fora do país, trabalhar com outra cultura, né? Com outra cultura em termos de fisioterapia também. Eu trabalhei na fisioterapia na Olimpíadas, né, na Rio 2016 aí, e pude ver profissionais de vários países trabalhando. Cara, é fantástico, essa interação dentro da profissão é fantástica, assim, então, e eu não consegui ainda sair do Brasil para fazer um curso, uma formação, ou trabalhar, esse é um sonho profissional. Tá bom, Bassano, mais duas perguntinhas. Ixi, cara, podemos ficar aqui até a hora da tarde, se quiser. Maravilha, legal, isso é importante, cara. Mas é o seguinte, todos os clubes deveriam... Completa a frase aí. Deveriam investir numa boa equipe de reabilitação e preparação física, cara. Deveriam. Não adianta querer ser clube grande pagando salário alto para atleta e não investindo quem fica por trás das cortinas, é que a gente fala. Não adianta ser clube grande e não ter categoria de base e investir na base, cara. Aí você não vai ser grande nunca. Não tem como. Então, quer ser clube grande, tem que pensar como clube grande. Pensar como clube grande é valorizar seus profissionais que colocam o atleta para jogar. Não adianta nós pagar 500 pau pro atleta por mês e o cara fica 3 meses na fisioterapia porque você não investiu num setor e num profissional de fisioterapia. Não adianta nada, você tá rasgando dinheiro. Né? Então é melhor pagar 250, 300 para esse atleta e investir na equipe profissional. Então isso é uma coisa que teriam que fazer. Infelizmente ainda, principalmente, e não estou falando nem, e vou te falar, o futebol profissional tem, obviamente, caras que ganham muito bem ali, mas quem começa, cara, de baixo, né, porque é uma hierarquia, é complicado, hein? Você morar em São Paulo, se deslocar em São Paulo, não é boa coisa, não. É difícil. Então, os profissionais têm que ser valorizados. Educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo tem que... Se um clube grande não investir nisso, cara, não vai ter sucesso. Né? Vai continuar pequeno. Você tocou na base, rapaz. Acho que a fisioterapia tem que começar na base, porque muito jogador pode ter uma lesão e ter problemas ali, e quando chegar no profissional, o cara, poxa, você não tratou bem isso aqui, vai ter problema. Pode até recuperar, mas vai levar um tempo maior, né? E aí, perdendo tempo fora de campo, perde esse dinheiro, né? Exatamente. E assim, a base, ela é muito importante porque ali o técnico corrige o gesto esportivo, a mecânica do gesto, o preparador físico corrige algum desequilíbrio muscular mais acentuado, ajuda na correção também da biomecânica do gesto esportivo. O fisioterapeuta trabalha as deficiências, né, físicas desse atleta. A nutricionista trabalha as deficiências nutricionais. A categoria de base, cara, realmente literalmente a porta de entrada para o adulto. Por quê? O cara chega na categoria adulta, um gesto esportivo que não é o melhor para ele, você não vai conseguir corrigir. São muitos anos daquele gesto, você não vai mudar o gesto esportivo dele. E ele carrega história, lesões e deficiências que também, infelizmente, se não for trabalhado lá na base, é muito complicado, né? A gente atende na clínica também alguns atletas, muitas vezes, da categoria de base do Bauru Basquete. Cara,
É muito bacana trabalhar com base. É muito bacana porque você consegue educar o atleta. O que você tem que fazer de prevenção no seu esporte? O basquete tem um índice alto de entorse de tornozelo. Então você tem que fazer de prevenção. Isso até você parar de jogar com a sua vida. E quando você educa o atleta e coloca ele como responsável já pela sua prevenção de lesões, cara, ele chega na fase adulta muito mais preparado, muito mais consciente de tudo isso. Né? Então, o cara quer jogar, o cara que não quer ficar de fora de jogo. Exato. Esse negócio que às vezes fala, o atleta tá de migué, existe, ele sabe que existe, né? Até tem. Mas a maioria que tá na quadra, que tá no campo, que tá jogando, não tem. O cara, se deixar, ele joga com dor mesmo, entendeu? Então, a gente tem que deixar ele preparado para tudo isso. Então isso é muito importante. A base, e infelizmente, no Brasil, nós estamos vendo a categoria de base dos esportes amadores, né, basquete, vôlei, sofrendo muito. Principalmente o vôlei, a gente vê a base sofrendo muito. Tanto é que a nossa categoria de base das seleções não ganha mais um título mundial. Então vai ficar complicado. Se não investir na base, o nosso esporte de rendimento vai cair muito. Só que tem que ter política pública, né? Tem que ter um monte de coisas aí. E as parcerias, né, com as empresas privadas para conseguir alavancar a nossa base aí, senão vai ser difícil. Então, rapaz, vou fazer uma última pergunta que é muito importante pra gente, cara. Quem você poderia indicar para participar de um bate-papo como esse, como foi o nosso aqui, e sendo que você tem que contactar a pessoa, né, para ver se a pessoa se interessa e passar pra gente esse contato, rapaz. Quem você indicaria pra gente bater essa bola com essa pessoa? Vamos lá. Cara, tem um fisioterapeuta aqui em Bauru, que é o Rogério, ele que entrou no vôlei Bauru quando eu saí, ele foi fisioterapeuta do basquete, também tem uma grande experiência, muitas histórias dentro do esporte, é um cara bacana de bater um papo. Dentro dessa mesma linha que eu trabalho na reabilitação esportiva, né, ele tá fazendo a pós-graduação lá que eu coordeno, é um rapaz bacana de bater um papo também, eu acho. Pode vir na minha cabeça aí mais um monte, pode ser, eu te digo uma galera. E tem um outro cara também, que é bacana aqui, que é um preparador físico do Bauru Basquete, o Bruno Camargo, um cara muito estudioso também, bem bacana, tá há muitos anos, já trabalhou no Minas Tênis Clube, também é um cara bacana, quiser eu ter contato com ele também. Bacana, legal. Depois o Robson faz contato aí contigo pra fazer esse meio de campo aí, rapaz. Fechou. Cara, foi um bate-papo sempre muito enriquecedor para mim. Eu que acompanho esporte, acompanho a evolução do atleta, acompanho a recuperação. E de fato é uma área muito que fica, né, fica meio que à margem, né? As pessoas não olham muito, mas é uma área super importante, cada vez mais importante para o atleta. Isso a gente quer evidenciar e te agradeço, cara. Te agradeço pela aula aí, por esse tempo aí, pela tua atenção. E te desejo, cara, muita saúde, né? Muito sucesso na vida aí, que seus sonhos sejam realizados, né? Por você e sua família. E que a gente, mesmo que você vá para o exterior, a gente continue batendo esse papo, tá? Quem sabe, né? Quem sabe? Se eu for, um dia eu conto depois pra vocês. Mas agradeço aí vocês, Boleiros na Rede. Parabéns pela iniciativa das lives. Eu tenho visto algumas já que aconteceram, que, né, vão acontecer, e muito bacana. Sempre uma diversidade, né, de pessoas profissionais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí, desejo sucesso e agradeço pelo bate-papo. Passou uma hora aí que a gente nem viu, né? Muito legal. Muito obrigado. Valeu mesmo. Galera que tem na nossa live aí, poxa, obrigado. Você que esteve no nosso Facebook, aqui no Instagram também. Foi muito legal a sua participação, né, suas perguntas, seus comentários. E visite lá nossas redes sociais, no nosso Facebook e sobretudo no YouTube, porque essa entrevista daqui a um tempo vai para o YouTube editada, com abertura, né, fechamento direitinho. E aí você pode ver as outras entrevistas que tem lá, pode curtir, pode comentar, se inscrever no canal. Você pode também compartilhar, né, todos os nossos bate-papo ali, nós temos tem nossas resenhas, né, e você pode participar também. Gente, muito obrigado por vocês todos que estiveram aqui com a gente. Um grande abraço, Bassan, tá? Até a próxima. Obrigadão, grande abraço. Valeu. Até mais.